Olá, alunos! Hoje nós temos mais um encontro da disciplina Responsabilidade Social nas Organizações. E hoje vamos falar de uma norma brasileira, da ABNT PR 2030, a norma de ESG da ABNT. ESG, lembrando, que trata de questões ambientais, né? O E é Environment, o S social, social, e o G de governance, governança, em português. Então, é a nossa segunda ferramenta do módulo Ferramentas de Gestão Socioambiental. Bem, essa aqui é a carinha da nossa norma, né, da nossa prática recomendada. Ela é uma norma recente, veja, ela foi publicada em dezembro de 2022. E teve uma pequena correção, mas nada muito significativo, em junho de 2023. Então, ela é uma norma recente, que agora que as empresas estão começando a adotá-la na sua gestão de sustentabilidade ou de questões socioambientais. Agora, em relação ao avanço do ESG, por que essa norma ela surgiu? Por que a BNT resolveu realizar um documento para se falar de ESG? Por conta do contexto. Como já foi dito na ferramenta anterior, na ISO 26000, as normas elas só existem porque existe, né, na sociedade uma demanda. Se não existisse, essa norma não estaria presente. Então, no caso da norma da ABNT do nosso país, nós tivemos recentemente diversos escândalos de corrupção. Portanto, é necessário, né, se tem a necessidade de uma norma que ajude a minimizar a possibilidade desses escândalos ocorrerem novamente, porque esses escândalos não afetam apenas as empresas, e sim todas as partes envolvidas, os fornecedores, os clientes, os colaboradores. Então, esse ambiente, né, que clama por empresas que tenham uma governança melhor, auxilia, fomenta a criação de uma norma como essa que nós estamos estudando hoje. Há também uma alteração geracional e uma nova percepção de valor. Então, as novas gerações estão vindo com uma exigência para as organizações maior do que as gerações anteriores. Então, é uma geração que se preocupa mais com a origem dos produtos que consome. Nós temos também, nacionalmente, uma agenda ambiental, né, que se preocupa, em especial com as mudanças climáticas. Infelizmente, nós estamos vivendo no nosso país, de forma contínua praticamente, diversos desastres ambientais. Nós tivemos desastres no Rio Grande do Sul, nós temos as queimadas, por outro lado, as queimadas no Pantanal, entre outros. Então, a pauta, né, mudanças climáticas, ela é muito forte, muito necessária. Ainda fomentando a necessidade das empresas se preocuparem com questões ambientais, sociais e de governança, nós temos hoje um ambiente das redes sociais, né, onde as informações se difundem de forma muito rápida, e a cultura do cancelamento. Então, as empresas elas precisam estar atentas a isso e reforçar que o Covid-19 aumentou o poder das redes sociais em relação ao comportamento das organizações. E a norma, né? Então, dentro desse contexto, a BNT elaborou essa norma, e essa norma traz para a gente um conceito de ESG. Que conceito que é esse? Que ESG pode ser definido como um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança a serem considerados na avaliação de riscos. Olha aí aqui a palavrinha riscos que eu estava conversando com vocês até agora.
né. Então, minha empresa realiza ESG para minimizar os riscos do negócio. Realiza ESG para conseguir aproveitar as oportunidades relacionadas, que podem surgir por conta dessas questões sociais, ambientais e de governança. E respectivos impactos, né, então que impactos que ela está gerando? Com o objetivo do quê? De nortear as atividades, negócios e investimentos sustentáveis. Tá? Então, veja, o ESG ele é um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança que vão ser considerados, então eu tenho um conjunto de critérios que vão ser considerados para avaliação de risco, oportunidade e respectivos impactos, com o objetivo do quê? Por que eu estou observando esses critérios? Que eu quero nortear as atividades da minha empresa, tá? Seus negócios, os seus investimentos. Okay? E com isso eu vou trazer mais competitividade para minha organização. Agora nós vamos entender cada um desses eixos, ok? Então vou começar pelo eixo de governança. Vocês lembram que lá na ferramenta da ISO 26000 nós tínhamos também o eixo de governança? E que o eixo de governança ele era um eixo diferente dos demais? Por que ele era um eixo diferente dos demais? Além dele ser menorzinho, né? Ele só tinha uma atividade, né? Ele não tinha mais. As aspas dele eram pontilhadas, vocês lembram? E por que eram pontilhadas? Eu ressaltei isso para vocês. Porque o eixo de governança, ele permeia todos os eixos. Então, lá na ISO 26000, o tema, né, governança, ele permeia os demais temas materiais, certo? Aqui, a ABNT, ele trouxe o eixo de governança como um fundo para o eixo social e ambiental. Mas a ideia é muito similar. Vamos ver o conceito? Olha o que está escrito aqui. Governança inclui a forma como uma organização é governada e toma decisões, considerando estruturas e os processos de governança corporativa, pelos quais as organizações são dirigidas e controladas, incluindo a governança das principais políticas e procedimentos ambientais e sociais. Então, a governança, o que ela aborda? Ela aborda a tomada de decisões, como que é tomada as decisões dentro das organizações. Então, ela é um fundo para os demais eixos. Eu vou precisar de tomada de decisões em todos os eixos. Então, vamos ver o exemplo do eixo ambiental. Então, veja que o eixo ambiental, ele tem como fundo a governança, ele está ali. E ele vai abordar os impactos negativos e positivos das organizações no meio ambiente, considerando as mudanças potenciais e reais, com alterações diretas e indiretas de ordem física, química, biológica no meio ambiente. Mas para que isso aconteça, ele precisa da governança, né? A governança vai auxiliar, né? Possibilitar que isso aconteça dentro da organização. Da mesma forma, eu tenho os fatores ambientais. Os fatores ambientais abordam o impacto nas instituições e nas relações humanas a respeito aos direitos humanos fundamentais e consideram mudanças potenciais ou reais na comunidade de entorno e trabalhadores, tá? Também, da mesma forma que o ambiental, ele precisa desse respaldo da governança para conseguir acontecer. Então, veja que eles não estão isolados, certo? E outra coisa que eu queria chamar para vocês é que mesmo o ambiental e o social, ele não é isolado um do outro. Um permeia o outro também, tá? Não são caixinhas totalmente isoladas. Então, e por que é importante eu ter o ESG
como instrumento de gestão. Então, nós já vimos um contexto, né, onde as organizações estão inseridas, e por que surge essa norma. Nós vimos o conceito de ESG, o que é governança, o que é o ambiental, o que é o social. E agora nós vamos estar vendo juntos a importância do ESG como instrumento de gestão. Então, ele é importante porque ele otimiza a gestão dos riscos. Olha essa palavrinha de novo aparecendo. Então, otimiza a gestão de riscos. Ele auxilia as organizações a ter uma melhor conformidade regulatória. Então, é mais fácil para as organizações que possuem ESG a estarem conforme a legislação, porque muitas vezes elas antecipam obrigações futuras. E aí, quando essas obrigações futuras chegam ao presente, né, se tornam realidade, elas já estão cumprindo, elas não precisam fazer nada para se adaptar. Tá? Não tem nenhum custo de adaptação, porque eles já estavam trabalhando dessa forma. Além de criar vantagem competitiva, por conta daquilo que nós já vimos anteriormente, por conta de eu ter agora consumidores com mais consciência, né, mais exigentes, certo? E cadeias produtivas mais exigentes também. Então, quando eu tenho cadeias produtivas mais exigentes, né, então, para eu ser fornecedor de uma indústria, uma grande indústria, eu não estou ali na ponta, eu não tenho o contato com o meu consumidor, com o consumidor final, então não tem pressão do consumidor final. Só que o consumidor final, ele faz pressão na indústria, e essa indústria, ela pressiona a sua cadeia produtiva. Então, essa pressão lá da ponta, ela chega também nos diferentes elos da cadeia produtiva, ok? Bem, e por que então, de novo, mais um motivo para ter o ESG como instrumento de gestão, que eu refino o propósito corporativo. Toda empresa tem seu propósito ou sua missão, tá? Então, quando eu trago o ESG como instrumento de gestão, eu posso ampliar, refinar esse propósito, tá? Abordando não só prioridades da organização, mas também abordar as prioridades das diferentes partes interessadas, criando valor para essas partes interessadas, né? Porque hoje se entende que uma organização, ela não cria valor apenas para ela cria valor para ela e para as partes interessadas. Assim, somente assim, ela terá sucesso a longo prazo. Então, como que foram os temas que são abordados no SG? Bem, foram selecionados esses temas com base em normas e boas práticas internacionais. Então, lembra que nós, na aula anterior, quando nós começamos a falar de ferramentas, eu mostrei para vocês uma figura em que eu falei: olha, existem diversos documentos internacionais que orientam a forma das empresas a trabalhar empresas. Então, essa norma, ela foi nesses documentos internacionais, tá? Para estar identificando quais são os temas e os critérios de ESG que devem ser considerados como relevantes para boa parte das organizações, para muitas organizações, né? E que podem servir como ponto de partida para identificar os temas materiais. A ISO 26000 também apresenta isso, apresenta os temas relevantes. Lembra que eu comentei com vocês até que nós adotamos a ISO 26000 para realizar a matriz de materialidade da UFMS. Naquele tempo ainda não tinha sido publicada, quando nós fizemos isso, ainda não tinha sido publicada a BNT 2030, PR 2030. Senão a gente poderia ter, eu acho até que hoje a escolha seria por adotar essa norma, né, que é uma norma mais recente do que a ISO
26 mil para estar identificando os temas materiais da universidade. Bem, como que foi organizada a PR 2030? Ela foi organizada por temas e critérios, tá? Que tem a seguinte estrutura. Então, nós temos os eixos, eixo ambiental, social e de governança. Dentro de cada eixo, nós temos temas. O que são os temas? Os temas é uma subdivisão temática de cada eixo, tá? Que com isso permite o agrupamento de critérios em temas ou famílias com aspectos afins. Nós vamos conhecer esses temas de cada um dos eixos, para vocês verem que bacana que eles são. E o critério é uma subdivisão dos temas em aspectos específicos para a abordagem da organização. Então, no final, a organização ela vai trabalhar em cima dos critérios que estão organizados por temas dentro dos eixos. Então, vamos começar com o eixo ambiental. Tá? Então, o eixo ambiental, né, ele é muito importante porque todas as organizações afetam e são afetadas pelo meio ambiente. Então, as organizações dependem de recursos naturais, ativos, físicos, para realizar suas operações. Né? Que organização não precisa de algum recurso? Né? Mesmo as de serviço, algum recurso ela precisa, nem que seja energia e água, ela precisa de recursos. Assim, o eixo ambiental inclui os recursos naturais e energéticos consumidos pela organização, bem como os resíduos gerados, impactos decorrentes às consequências para os seres vivos. Produtos e serviços podem impactar direta ou indiretamente o meio ambiente. Veja que ela também aborda os impactos indiretos, não apenas os aspectos diretos. E quais são os temas? Bem, os temas são, vamos começar com o que está hoje com a luzinha acesa, né? Estamos assim muito preocupados, que é a questão das mudanças climáticas. Então, dentro do tema de mudanças climáticas, quais são os critérios, né, que a BNT traz para nós? Nós temos a mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Então, o que a empresa está fazendo para estar mitigando essas emissões? Adaptação às mudanças climáticas. Então, que ações a organização está fazendo para ela se adaptar às mudanças climáticas? Então, vamos pensar que que temos uma empresa do setor da agricultura, que trabalha com arroz, por exemplo, tá? Então, o que está acontecendo, né, de mudança climática, está afetando o consumo de arroz, o cultivo do arroz, como que ela se adapta a isso? Ou outro exemplo, eu trabalho com uvas, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, essas mudanças climáticas, qual que é o efeito, né, dessas chuvas nas uvas, né, na qualidade das uvas? O que eu preciso fazer no meu processo produtivo para conseguir adaptar o meu produto a essa matéria-prima diferente, esse recurso diferente, tá? Às vezes eu posso criar um produto novo, né? Porque a minha uva agora tem outra característica. Então, que adaptação eu estou fazendo para que o meu negócio não sofra muito com essas mudanças climáticas? Questão de eficiência energética dentro do negócio. Eu estou investindo em inovação para que meus processos sejam mais eficientes em relação ao consumo de energia? Então, veja que são 3 tópicos muito distintos, mas distintos entre eles, mas todos eles relacionados com mudança climática. A empresa ela precisa atuar nesses 3 obrigatoriamente? Não. Ela vai escolher um deles. Tá? Ela vai escolher aquele que faz
mas que tem mais sentido. Um deles não, pode escolher os 3, mas ela vai atuar apenas naquele que faz sentido para ela. Em relação outro item, recursos hídricos, eu tenho uso de água, né, então como que eu estou usando, a água no meu negócio, mas também a gestão de efluentes, como que eu estou tratando essa água. Desde que são duas questões distintas entre elas, mas que impactam a questão dos recursos hídricos. Outro fator, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Um tema muito importante também, que possui aqui 2 critérios. Um que olha para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, né, como que a empresa, se usa essa biodiversidade, faz a sua conservação e o seu uso sustentável. Aí eu posso dar como exemplo o caso da Natura, né, a Natura tem diversas ações, né, para conservar e fazer o uso sustentável da biodiversidade. E tem também um critério relacionado com o uso sustentável do solo, né? Como que a empresa faz esse uso sustentável do solo. Então, aí eu vou ter empresas que atuam de forma mais próxima, né, com o cultivo e que façam uso do solo para a sua atividade, né? Isso é mais forte nesse tipo de organização. Outro item que aparece é a economia circular e a gestão de resíduos. E aí eu tenho um critério específico para a economia circular, lembrando que a economia circular, ela trata de eu utilizar o máximo possível um recurso, né? Então, eu não ter o diferente da economia linear, em que eu tenho recurso, eu utilizo, eu descarto. O conceito de economia circular, eu tenho recurso, eu utilizo, e aí eu vou pensar de que forma que eu vou utilizar novamente esse produto. Eu vou fazer uma reciclagem, né? Ou eu vou utilizar com outra finalidade esse recurso, né? Então, existem várias formas de eu dar outra vida para esse recurso. Então, isso que é a economia circular, eu pensar em como que eu posso trabalhar mais esse recurso, alongar o máximo possível da vida útil desse recurso. E com isso, né, eu vou diminuir a quantidade de resíduos gerados, que é o segundo critério aqui desse tema, que é a gestão de resíduos. Como que a organização realiza gestão de resíduos. E por último, mas não menos importante, né, na realidade, se nós olharmos, esse primeiro item seria o item clássico, né, do eixo ambiental, que é a gestão ambiental e a preservação da poluição. Então, o primeiro item trata de gestão ambiental, como que a empresa faz a gestão ambiental dentro da organização, e aí vem itens mais específicos, tá? Como preservação da poluição sonora, ruídos, vibrações, qualidade do ar, gerenciamento de áreas contaminadas e como que ela cuida de produtos perigosos, tá? Então, nós vemos que essa parte aqui, todas estão cuidando de fatores da organização que podem estar gerando um impacto negativo ali no seu entorno mais imediato, ok? Então, aqui nós temos o detalhamento do eixo ambiental. O que diferencia da ISO 26000 é que na ISO 26000 nós tínhamos apenas uma matéria fundamental escrito meio ambiente, e na I estava detalhado tudo, né? A gente tinha que chegar no detalhamento, e aqui não. Na ABNT-PR 2030 nós temos o eixo ambiental com seus temas bem claros e os temas definidos, os critérios, né? Então tem um grau de detalhamento bem maior. Agora vamos para o eixo social, né? E por que ele é importante? Porque toda organização opera dentro de uma sociedade mais ampla e diversificada. Não tem como, está dentro da sociedade.
E esse eixo ambiental aborda os relacionamentos que a organização mantém com seus atores internos e também externos, e a reputação que ela promove entre pessoas e instituições nas comunidades onde atuam, e quando contribui para o respeito aos seus os direitos humanos fundamentais. Para conduzir as suas operações, as organizações aproveitam o talento e as habilidades dos seus trabalhadores. Produtos e serviços e atividades operacionais envolvidas na sua produção podem beneficiar a sociedade ou causar danos. Então, ela tem que olhar para isso. E aí, para ela olhar para isso, foram organizados temas. E aí nós vamos ver que esses temas, eles parecem bastante com os temas da ISO 26000, tá? Então, das matérias fundamentais lá da ISO 26000. Então, nós temos diálogo social e desenvolvimento territorial. Quais são os critérios que eu tenho relacionado com esse tema? Eu tenho o investimento social privado, que é aquela filantropia, aquela ideia de filantropia que nós temos, tá? Temos o diálogo e engajamento com as partes interessadas, isso quer dizer, como que eu faço para trazer as partes interessadas para escutá-las, para envolver elas na atuação da organização, e como que eu mensuro o meu impacto social. Como que eu mensuro, como que eu faço para maximizar o meu impacto social das minhas atividades. Aí eu tenho direitos humanos. Direitos humanos, respeitos aos direitos humanos, que a empresa, quais são as atuações para que haja o respeito aos direitos humanos, o combate ao trabalho forçado ou compulsório e combate ao trabalho infantil. Lembrando que esses critérios, eles não são específicos para os fornecedores diretos, os colaboradores dentro da empresa, e nem apenas para os seus fornecedores diretos, mas indiretos também. Então, a empresa, ela tem que se preocupar em respeitar os direitos humanos, combater o trabalho forçado e infantil na sua cadeia produtiva, né? Então, muitos escândalos que nós vemos de trabalho forçado, às vezes as empresas alegam, mas não eram nossos fornecedores, não eram nossos trabalhadores, é do nosso terceirizado, ou do fornecedor do nosso terceirizado. A empresa tem que cuidar isso? Tem que cuidar. Ela tem que colocar nos seus contratos, tá? Com seus fornecedores, critérios que obriguem os fornecedores a terem esse cuidado. E ela tem que criar mecanismos de fiscalização também, porque senão ela pode ser responsabilizada, porque ela tem responsabilidade nisso. Do contrário, ela estaria fomentando indiretamente, né, esse tipo de conduta. E muitas empresas já fazem, já estão fazendo, já aprenderam e já estão fazendo isso. Mas de vez em quando a gente ainda vê, infelizmente, casos, alguns escândalos, né? Casos de empresas que não estavam atuando de forma correta. Diversidade, equidade e inclusão, outro tema muito importante, que vai estar olhando para as políticas e práticas de diversidade e equidade, e cultura e promoção de inclusão, tá? De diversos coletivos. Esse também é um tema muito importante, a questão de inclusão e diversidade dentro das organizações. Temos também o olhar para relações e práticas de trabalho. Então, como que, aí eu já vou estar entrando para dentro da organização, para o público interno. Como que se dá o desenvolvimento, a empresa faz para o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, a saúde e a segurança ocupacional, qualidade de vida dos seus colaboradores, a liberdade de associação desses trabalhadores e a sua política de remuneração e benefícios. E o último critério, ele está olhando para algo muito importante, que é a promoção da responsabilidade social na cadeia de valor, que é o relacionamento com consumidores, clientes e relacionamento com os fornecedores. Pela minha fala, vocês vão identificar que esses critérios, eles também não são caixinhas fechadas. Um critério, às vezes ele dá um sombreamento em outro, não tem problema, tá?
mas eles têm a função de dar clareza ao que a empresa precisa se preocupar. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é o formato que é apresentado cada um desses critérios dentro da norma. Em relação à governança, todas as organizações, considerando a sua própria constituição legal, exigem governança. Governança é o sistema interno de práticas, controles e procedimentos que a organização adota para se governar, tomar decisões eficazes, cumprir a lei e atender às necessidades das partes interessadas. Ao tomar decisões e alocar seus recursos naturais, humanos e financeiros, as organizações devem considerar como criarão valor a longo prazo para beneficiar todas as partes interessadas. E aí nós temos alguns temas aqui. O primeiro é a governança corporativa. O que eu olho na governança corporativa? Estrutura e composição da governança e o propósito e estratégia em relação à sustentabilidade. Então, como que ela está em relação à sustentabilidade? Já quando eu olho para a conduta empresarial, eu vou estar olhando para o compliance, que é o Programa de Integridade e Práticas Anticorrupção, práticas de combate à concorrência desleal e também como que se dá o engajamento das partes interessadas na conduta empresarial. Outro tema são as práticas de controle e gestão. E aí eu tenho um olhar para a gestão de riscos dos negócios, controles internos, auditoria interna e externa, monitoramento do ambiente legal e regulatório, a gestão de segurança da informação e privacidade de dados pessoais. Né, esses últimos muito importantes, dada a legislação vigente. E por último, mas não menos importante, nós temos a transparência na gestão, que trata da questão da responsabilização, que é prestação de contas, e dos relatórios, que podem levar diversos nomes, relatórios de ESG, de sustentabilidade, ou o relato integrado, fazer parte de um relato integrado. Falei para vocês que eu ia falar sobre a estrutura do documento. Como que ele apresenta cada um dos critérios? Ele descreve cada um dos critérios, então qual que é o entendimento do que é o critério? Ele traz exemplos de práticas para cada um dos critérios, então a norma também ele é uma fonte de informação, né, um possível benchmark para as empresas usarem. E ele, por último, ele ainda apresenta fontes adicionais de informação. Você quer mais informação sobre esse assunto? Onde você consegue mais informação sobre esse assunto? E também é mencionado na norma um passo a passo de incorporação do ESG. Então, ela apresenta, olha, você tem que começar se conhecendo o que é o ESG, né? Conhecendo a norma. E incorporar isso com ter a intenção estratégica de incorporação desse conceito de ESG. Fazer um diagnóstico da organização em relação a como ela está, e a partir desse diagnóstico, planejar ações para melhoria das ações de ESG dentro da organização. Se faz a implementação, logo em seguida medir e monitorar, e por último relatar e comunicar, que é muito importante porque faz com que todas as partes interessadas da organização participem desse processo. Quando se fala de ESG, é muito importante a participação das partes interessadas. E para fazer essa avaliação, né, esse passo do diagnóstico, da avaliação, foi elaborado e publicado o procedimento específico 487, tá? Ele é gratuito, foi publicado em março de 23. Que ele é um procedimento para a verificação do ESG. Então, tem como objetivo permitir que a organização identifique e reconheça o estágio de maturidade em relação aos critérios de ESG. Então, após a avaliação de cada critério, a organização tem condições de estimar o seu estágio de maturidade em relação à prática como um todo. Isso ajuda ela a definir as prioridades, aonde que ela tem que estar atuando,
certo? Então, esse documento está disponível para vocês, o link, vale muito a pena vocês conhecerem. Então, aqui estão os estágios, tá? Nós temos o estágio elementar, então a empresa está começando. Estágio não integrado, ela já tem ações, mas elas não estão integradas. Estágio gerencial, ela está trabalhando isso, mas ainda não de uma forma estratégica. O 4, ela está trabalhando de forma estratégica. E o 5, essas questões estão transformando o negócio, né? Trazendo inovações para o negócio. Bem, pessoal, esse é o conteúdo que eu separei para vocês. Aqui são os documentos utilizados como referência. É muito interessante que vocês consultem os mesmos. Eu desejo para vocês excelentes estudos. Muito obrigada pela atenção.